Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abre as vossas Bíblias em João 11, versículo 4, que diz assim, aleluia, João 11, 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora lê a igreja, só a igreja. Lê o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém. Coloca a tua Bíblia no teu assento aí, aleluias. Peça para o Senhor que você veio buscar aqui nessa noite, porque Ele está aqui. Você veio nessa noite não simplesmente por causa de um convite da missionária, mas você veio nessa noite aqui receber a tua vitória. E o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele está aqui neste lugar. Oh, Deus grande, jogou direi, meu Deus e meu Pai, olha aí o teu povo, meu Deus. Meu Deus, visita aí agora cada coração. Meu Deus, eu repreendendo agora todo impedimento. Papai, vai tocando aí, Jesus. Vai tocando aí, meu Deus, toca agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus, no teu povo agora, ó Deus. Meu Deus, que cada um venha sentindo a parte do Senhor. Meu Deus, é da parte do Senhor nessa noite. Meu Deus, faz o milagre. No nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvam o Senhor e podeis assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus fala nessa noite de um homem chamado Lázaro, de um homem que estava enfermo, de um homem ali pedindo para tuas irmãs mandar um mensageiro até Jesus de Nazaré, porque ele era amigo de Jesus. Jesus amava muito aquela família ali, mas Lázaro caiu enfermo. Lázaro caiu enfermo e até então Jesus não estava ali no local. Aleluias. Porque quando Deus não está no local, nós começamos a padecer. Quando nós esquecemos de convidar Jesus para ir até o encontro, nós começamos a padecer necessidade. Então Lázaro ali, cada dia que passava ele ficava pior. Cada dia que passava, Lázaro ficava pior. E quando Marta mandou um mensageiro avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, quando o mensageiro chegou até Jesus, Jesus falou para o mensageiro: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a minha glória. Aleluias. Quem crê nessa noite que essa enfermidade não é para a morte? Você que entrou aqui nessa noite cabisbaixo, você que entrou aqui nessa noite achando que não tem mais jeito para a tua vida, Deus manda te dizer nessa noite: ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua vida hoje. Aleluias. Aquele propósito que você colocou nas mãos de Deus e ainda não foi resolvido, Deus manda dizer: ainda há uma luz no fim do túnel. Glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, o que eu tiro com essa mensagem? Porque essa mensagem fala muito comigo. Essa mensagem fala tremendamente comigo. Porque em um determinado tempo, quando Lázaro estava enfermo, eu também estive enferma. Sabe como que eu estive enferma? Porque eu não conhecia Jesus de Nazaré. Eu não conhecia Jesus de Nazaré, aleluias. Foi até então que uma pessoa chegou em mim, aleluias, e falou desse Jesus, e eu fui curada. Eu fui curada daquele mal que havia sobre a minha vida. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. Sabe por que Deus Ele é fiel? Porque Lázaro, ele era de promessa. Lázaro, ele era um homem da promessa. Porque se Lázaro não fosse de promessa, Deus não tinha ressuscitado Lázaro. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite, aleluia, que o milagre vai chegar na tua vida. Glória
Glória a Deus. Meus amados irmãos, da mesma forma que Lázaro era de promessa, a minha família também era de promessa. Sabe por quê? Vou começar já contando o que aconteceu na minha vida, para que eu pudesse chegar aqui até esse dia de hoje. Uma missionária, quando eu tinha 12 anos de idade, uma missionária chegou na minha pessoa e falou para mim assim: irmã, Deus manda te falar que você vai ter um filho. Me alegrei muito com aquela promessa, porque filho é bênção do Senhor, filho é herança do Senhor Jesus. Me alegrei muito com aquela promessa. Mas nos últimos dias tem pessoas antecipando a sua bênção. Tem pessoas que quando Deus fala que vai te abençoar, você começa a impressar Jesus na parede e começa a falar: Jesus, eu quero a minha bênção. Jesus, se o Senhor não entregar a minha bênção, eu não te sirvo mais. Aleluia. Irmãos, e naquele tempo eu ainda era ignorante, eu ainda não conhecia Jesus. E aí eu comecei a antecipar a minha bênção. Quando eu tive meu filho, eu tive 13 anos de idade. Antecipei a minha bênção. Não era o momento ainda de eu receber a minha vitória, mas eu queria a minha bênção, eu queria o meu filho. Não importava do jeito que ia ser a minha bênção, mas eu queria. Mas será que o teu sonho, o seu sonho de Deus? Você já perguntou para Deus se o seu sonho é o sonho dele? Se o seu projeto é um projeto de Deus na sua vida? Porque até então, meus irmãos, naquele momento, um filho para mim, naquele momento, não era o sonho de Deus na minha vida. Porque uma menina de 13 anos é uma criança ainda. Até então ela não pensa nada. E aí Deus permitiu com que eu gerasse aquela criança. Chegou aos 9 meses, eu tive aquela criança saudável, bonito, e eu fiquei muito satisfeito. Mas quando aquela criança nasceu, veio ali uma hemorragia. Veio ali uma hemorragia, meus amados irmãos. Mas o meu Deus ainda tinha projeto na minha vida. O meu Deus, aleluia, já tinha me escolhido ali para Labachai, Deus do ventre da minha mãe, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu era uma escolhida de Deus. E ali, meus amados irmãos, Deus usando aqueles médicos ali, e fez com que eles estancassem aquele sangue. Estancou aquele sangue. E eu louvo a Deus também pela vida da minha irmã. Aleluia. Ela ainda não chegou, mas sempre ela esteve comigo, do meu lado. Aonde eu andava, essa minha irmã estava comigo. Quando eu fui ganhar o meu filho, essa irmã estava comigo também. Ela ficou ali no hospital comigo até eu ganhar a criança. E ali eu fui para a enfermaria. Correu tudo bem. Nós fomos para casa. Nós fomos para casa ali com aquela criança. Nós duas sem saber de nada. Eu com 13 anos e ela, naquela época, ela tinha 16 anos. E nós chegamos ali pedindo para Deus como criar aquela criança, porque nós não sabíamos. E o Senhor Jesus foi nos dando entendimento. Aí com o decorrer do tempo, aí começou a circunstância sobre as nossas vidas, que eu achei que naquele momento era benção. Para mim era benção. Mas só que ainda não era no tempo de Deus. Ainda não era no tempo de Deus. Muitas das vezes você começa a questionar de algo que você recebeu da parte do Senhor, porque ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo de você ter recebido a sua vitória. E aí quando meu filho fez 2 anos de idade, eu estava na minha casa, era de manhã. Chegou um rapaz lá em casa para poder conversar conosco. E o meu filho com 2 anos de idade saiu do quarto e foi atrás daquela caminhonete ali. Ele ficou atrás, espendurado daquela caminhonete. E nós nem viu aquela criança ali atrás. E aí nós conversamos com aquele rapaz. Ele foi se despedindo de nós para poder ir embora. No que ele se despediu de nós, ele deu a ré naquela caminhonete. No que ele deu a ré, aquela criança caiu no chão. E nós não tínhamos visto então que ela tinha caído no chão. Quando aquela criança caiu no chão, a caminhonete passou em cima da barriga dele. Aleluia. Esse é o projeto de Deus, que Deus tem na minha vida e na tua vida também. Aleluia. Mas o projeto é para aquele que crê. Você crê na tua vitória nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando eu olhei ali no chão, vi aquela
Eu comecei a desesperar. Eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu filho. E aí nós começamos a gritar desesperadamente, gritando de um lado para o outro, pedindo ajuda. E até então, naquele momento, a gente não achava ajuda. Eu corri na casa da minha irmã e falei para minha irmã, e nós começou a ir no vizinho e no outro, até que Deus permitiu um vizinho que levou nós para o materno infantil. Quando nós chegamos no materno infantil, o médico pergunta o que tinha acontecido, e nós contamos a história. Irmãos, olha o tanto que Deus, ele é interessante, ele é fiel, porque ele confunde até a medicina. Jesus confunde, ele palabachai. Naquele momento ali, Deus confundiu até a medicina, porque nem os médicos acreditou que aquela caminhonete tinha passado em cima da barriga de uma criança de 2 anos. Esse era o projeto que Deus tinha na vida do meu filho e na minha vida também. E ali, meus amados irmãos, ele foi diretamente para o UTI. Ficou ali 1 semana. E o médico falou para mim que tinha trincado o osso da bacia dele. E quando a caminhonete tinha passado na mesma da hora, ele fez xixi e cocô, só o sangue vivinho. E o médico falou que tinha trincado o osso da bacia dele. Depois de 1 semana, ele foi para a enfermaria. Ali naquela enfermaria, eu olhando para o meu filho e falava para o Senhor: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que não era o tempo ainda de eu ter tido essa criança, meu Deus, mas não deixa o meu filho ficar aleijado não, Senhor. Meu Deus, não deixa o meu filho ficar aleijado não, Senhor. Senhor, se o Senhor não deixar o meu filho ficar aleijado, irmãos, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E eu falei para o Senhor: se o Senhor não deixar o meu filho ficar aleijado, eu nunca mais coloco um cigarro na minha boca, meu Deus. Eu nunca mais coloco um cigarro na minha boca. E Deus lá de cima, ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor e palabachai, aleluias. Glória a Deus. Com 1 semana nós recebemos alta. E eu vim para a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, a minha tia, ela sempre frequentou uma determinada igreja. E a fé da minha tia era muito grande. E ela começava a fazer chá daqueles votos que ela pegava na igreja para ele tomar. Ela pegava aqueles votos e começava a passar sobre as suas pernas. E pedia para o Senhor para que ele viesse andar. E cada dia que passava eu via um milagre acontecer na vida dele. E eu ainda não tinha aceitado Jesus. E cada dia que passava eu via cada vez mais o milagre acontecer na vida do meu filho. Aí quando chegou um determinado dia, que quando eu vi o meu filho começar a dar os seus primeiros passos, ele começou a dar os seus primeiros passos, aleluias. E eu falei para mim mesmo: eu quero servir esse Deus da minha tia. Eu quero servir esse Deus da minha tia. Aleluias. Glória a Deus. Quando eu falei eu quero servir esse Deus da minha tia, eu fui para uma igreja e levantei a minha mão e aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus, aleluia, porque eu já não aguentava mais aquele sofrimento. E eu pensava comigo: o dia que eu aceitar Jesus, a minha luta vai acabar. Eu não vou sofrer mais, porque eu vou ter Jesus na minha vida. Irmãos, mas só que a gente se engana, porque a partir do momento que você aceita Jesus, nós achamos que tudo vai mudar. Mas é engano nosso mesmo. Aí que a sua luta vai dobrar, a sua dificuldade vai dobrar. E palabachai, aleluia. Sabe por que a sua luta vai dobrar? É porque Deus vai provar a tua fé. É porque Deus vai te honrar. É porque é Deus que vai te abençoar. E palabachai, aleluia. Meus amados irmãos, cada dia que passava, eu me alegrava mais na presença do Senhor. Cada dia que passava eu me alegrava mais na presença do Senhor, porque eu via o meu filho andando, o meu filho falando, e falava: o meu filho é da promessa, o meu filho é da promessa. Mas o inimigo, ele não ficou satisfeito.
Com 9 anos de idade, ele entrou no mundo do crime. Com 9 anos de idade, ele começou a usar drogas. Ele começou no tiner, depois ele foi para cola, depois ele foi para maconha. Com 9 anos de idade, eu já não podia fazer nada por ele mais. Eu só olhava e começava a chorar e falava para o Senhor: Senhor, eu tenho que passar por tudo isso. Meu Deus, por quê? Porque eu só perguntava o Senhor por quê. Quantas pessoas estão perguntando o Senhor por quê? Por que isso? Por que aquilo? Deus não quer você perguntando por quê. Deus quer que você levante a tua cabeça e marche, 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 aleluias. Glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, eu já não aguentava mais ver o meu filho apanhando todos os dias da polícia. Eu já não aguentava mais ver o meu filho todos os dias chegando roxo em casa porque tinha apanhado das polícias. E sendo que muitas das vezes nem nós mesmos bate nos nossos filhos para ele ficar desse jeito. E ele chegava em casa todo cheio de hematoma. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Eu não tive nenhum filho de cantuita nem palabaçai para poder morrer na mão do diabo, para ser escravo de Satanás. Os meus filhos são filhos do Senhor Jesus, aleluias. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e cada dia que passava, o diabo ele ficava mais furioso com a minha vida. Sabe por quê? Porque eu começava a pagar o preço. Eu começava a pagar o preço pela minha família. Eu começava a pagar o preço pela vida de cada um dos meus filhos. Quando foi? No dia 15 de agosto de 2008, o meu filho estava na casa dele, sentado na porta da casa dele, com os amigos deles, mas entre aspas, porque amigo nós temos só o Senhor Jesus. Ele estava sentado ali, e chegou um semelhante ali em um carro, chamou meu filho para conversar, e ele achou que era para conversar mesmo. Meu filho chegando perto ali daquelas pessoas ali, o rapaz tirou-lhe a arma e deu o primeiro tiro nele. Naquele momento ali o meu filho levou o primeiro tiro, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, e aí aqueles amigos estavam sentados, eles não tinham ouvido o barulho do tiro. E o meu filho colocou a mão na sua barriga e começou a gritar: eu fui atingido, socorro que eu fui atingido. E aqueles rapazes veio até o encontro dele. E aqueles rapazes sem acreditar, porque não escutou barulho nenhum de tiro. E quando aqueles rapazes viram, ele estava sanguentando. Ele estava sangrando ali naquele momento. Aqueles rapazes pegou e levou ele para o hospital. Levou ele ali para o hospital de urgência de Goiânia, o Hugo. E ali, meus amados irmãos, ele chegando ali naquele hospital, quando foi 2 horas da manhã, liga no meu telefone. Ligou no meu telefone, eu acordei assustada. Porque quando você está dormindo, você recebe uma ligação, você acorda assustado. Eu acordei assustada. Quando eu atendi, era assistente social lá do Hugo. Falou para mim dessa forma: a senhora é a Cleide Mariano? Falei: sim, sou eu. Não, porque o David, ele foi atingido de arma de fogo, e a senhora tem que comparecer aqui no Hugo imediatamente, que ele tem que fazer uma cirurgia. Enquanto a senhora não comparecer, não tem como ele fazer essa cirurgia. E eu, misericórdia. E eu levantei ali desesperadamente e fui ali até aquele hospital. Chegando ali naquele hospital, os médicos já tinham levado ele para a sala de cirurgia. Eu assinei aquele papel ali, um termo, porque o hospital ele não queria responsabilizar pelo meu filho se ele morresse. Eu tive que assinar aquele papel. Até então assinei aquele papel. Mais uma vez liguei para minha irmã. A minha irmã, ela foi lá no Hugo, porque para minha irmã era mais fácil do que para mim, porque ela trabalhava lá no Hugo. Ela era nutricionista de lá, então era bem mais fácil. E aí, meus amados irmãos, quando o médico chegou na minha pessoa e falou
senhora é a mãe do David? Falei, sou. Porque nós temos que fazer a cirurgia nele. E a cirurgia dele é de alto risco. E o meu coração começou a palpitar naquele momento ali. O meu coração começou a balançar. E eu olhei para cima e falei, Senhor, é hoje que o Senhor vai tirar o meu filho de mim, Senhor. Senhor, o Senhor permitiu que aquela caminhonete passasse em cima da barriga dele. O Senhor não tirou ele de mim. Senhor, depois do meu filho já grande, o Senhor vai tirar ele de mim, Senhor. Aleluias. Até então eu não tinha convidado Jesus para entrar naquela sala de cirurgia. Eu não tinha convidado Jesus para entrar ali dentro. Quando a minha irmã chega ali naquele hospital, e eu falei para ela, falei, Miriam, o médico disse que a cirurgia do David é de alto risco. Meus amados irmãos, sabe por que era de alto risco? Porque um tiro só atingiu 5 órgãos dele naquele momento ali. Tinha atingido o intestino, o baço, o pâncreas, o rins e o pulmão. Desses 5 órgãos, cada um tinha que tirar um pedaço. E o rins dele tinha que tirar por completo. E eu falei para minha irmã, vamos fazer uma corrente de oração. Porque se nós fazermos uma corrente de oração, eu creio que o meu Deus vai visitar ele ali agora. Aleluia. Naquele momento ali, a gente fizemos aquela corrente de oração ali naquele hospital. Lá no pátio daquele hospital. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não aceito que o meu filho morra sem o Senhor. Eu não aceito que o meu filho morra sem ter o Senhor na vida. E naquele momento ali, quando eu clamei o meu Deus, quando eu falei para o Senhor, Senhor, visita, Senhor, aquela sala de cirurgia agora. E o meu Deus, mais uma vez ele ouviu o meu clamor, aleluias, e visitou aquela sala de cirurgia, aleluias, aleluias. Mais uma vez Jesus visitou aquela sala de cirurgia. E aí ele foi para a enfermaria. Eu fiquei ali na enfermaria com ele, falando para ele que Jesus salvava, que Jesus libertava, e que Jesus tinha um grande plano na vida dele. Mas até então ele não queria saber de Jesus. Ele queria estar desfrutando de tudo aquilo que o mundo está oferecendo para ele. Irmãos, porque o mundo lá fora oferecia muita coisa para ele. Oferecia droga, oferecia mulherzada, oferecia dinheiro, oferecia tudo de bom, você olhando para os seus olhos carnais. Porque a partir do momento que você começa a usar droga, você tem tudo que você quer, você tem tudo que o mundo te oferece. Mas uma coisa você não tem, é tua salvação, aleluia. Se não tiver alguém pagando preço pela tua vida, a sua salvação você não tem, aleluia, Jesus. Aí quando nós saímos ali daquele hospital, ele retornou para a casa dele. E mesmo assim ainda ele não quis saber de Jesus. Quando foi no dia 20 de fevereiro de 2010, ele tinha batido num semelhante muito, que esse rapaz tinha ido até para o Hugo, de tanto que ele tinha batido. O meu Deus, ele nunca permitiu que ele tirasse a vida de ninguém, mas o meu Deus permitia que ele batia nas pessoas, que as pessoas iam quase morrendo para o Hugo. Porque quando você está no mundo do crime, a vida é você mata ou você morre. Mas para você não morrer, você mata. E ali, ele no Karná Canedo ali, que antigamente todo ano havia essa festa em Senador Canedo. Quando ele estava ali bem distraído, no foco ali daquela festividade, aquele rapaz que ele tinha colocado para ir para o Hugo, viu ele ali naquela festa. Quando aquele rapaz viu ele naquela festa, ele estava de costa, todo ali, se remexendo no bambambam, dançando.
achando que era o tal, mulherzada do lado, droga do lado. Ele achava que era o tal ali naquela festa. Mas quando aquele rapaz viu ele, pegou uma garrafa de cerveja, quebrou a garrafa no fundo, foi nas costas dele e cravou aquela garrafa nas costas dele. Cravou aquela garrafa nas costas dele e torceu. O agir daquele rapaz foi tão rápido que o meu filho naquele momento ali, ele só sentiu quando o rapaz tirou a garrafa das costas dele. Quando o rapaz tirou aquela garrafa das costas dele, quando o meu filho leva a mão nas suas costas, só estava o arrombo da garrafa nas costas dele. E ele saiu desesperado, gritando ali no meio daquela multidão: socorro, socorro, porque eu fui atingido. Meus amados irmãos, quando ele colocava a mão, o sangue descia para o pulmão. Quando ele tirava a mão do buraco, o sangue esguichava longe. E ele gritando: socorro, socorro, até que ele encontrou o SAMU e pediu ajuda. O SAMU levou ele para o hospital de urgência de Goiânia. O Hugo, mais uma vez, chegando ali no hospital do Hugo, mais uma vez, 3 horas da manhã, liga para a minha pessoa. Liga para a minha pessoa que o David tinha sido atingido de arma branca e eu tinha que comparecer ali no Hugo para poder assinar mais uma vez aquele papel. Chegando ali naquele hospital, e eu olhei para o meu filho. Ele estava muito drogado, ele tinha bebido muito, e a anestesia não queria pegar nele, porque quando você está alcoolizado e drogado, a cirurgia não pega em você. O médico chegou em mim e falou assim: a senhora é a mãe do David? Falei: só. Nós vamos ter que fazer a cirurgia nele sem anestesia, porque a cirurgia não pega. E eu falei para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Naquele momento ali, os médicos pegou aquele bisturi e começou a tirar os cacos de vidro de dentro do buraco. Começou a tirar. Tinha vez que o médico ia com a mão mesmo, enfiava a mão e tirava, ficava vasculhando lá para ver se tinha mais caco de vidro para poder fazer um enxerto nas costas dele. E aí, meus amados irmãos, fez a cirurgia. Nós fomos para a enfermaria. Ali na enfermaria, mais uma vez, eu falei para ele que Jesus salvava, que Jesus libertava e que Deus tinha um plano na vida dele. Mas mesmo assim ele ainda não quis Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo no mundo? Jesus está te chamando, mas você não está dando ouvido. Quantas pessoas estão sofrendo nas garras de Satanás, estão apanhando de Satanás, e você não está dando ouvido para a palavra de Deus. E aí ele retornou para a tua casa. Chegando ali na sua casa, ele queria ser o bambambam. Começou a usar droga de novo. Começou a fazer tudo que ele tinha direito mais uma vez. E aí quando foi no dia 12 de abril de 2011, ele estava na sua casa. Ele estava dentro da sua casa, fumando droga, mas outros semelhantes lá, que dizia que eram amigos. Igual eu falei, vocês não têm amigos. O único amigo que nós temos se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, uma quadrilha tinha pago para poder matar o David dentro da casa dele. Essa quadrilha tinha pago esses semelhantes para entrar dentro da casa do David para acabar com a vida dele. Aleluia. Mas nós nunca podemos esquecer daquele que paga o preço pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus, porque ainda há pessoa pagando o preço pela tua vida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, todos os dias eu estava ali pedindo: Senhor, Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu filho. Senhor, liberta meu filho, Jesus. E aí, meus amados irmãos, aqueles semelhantes ali retalhou o portão da casa dele tudinho no facão, até conseguir arrombar o portão dele. No que arrombou o portão da casa dele, desligou a luz do relógio.
No que desligou a luz do relógio, conseguiu entrar para dentro da casa dele. No que entrou para dentro da casa dele, começou a bater no David, sem o David saber o porquê estava apanhando. Aí quando ele perguntou para aqueles rapazes: o porquê que você está me batendo? E aquele rapaz, para não falar que ele tinha sido pago para matar o meu filho, ele falou desta forma: você está apanhando porque você está coitando vagabundo dentro da sua casa. Quando Deus tem algo para fazer na tua vida, não importa a forma que é, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Aleluia. Então, meus amados irmãos, olha para vocês ver o tanto que Deus ele é fiel. Nem que seja no fim do túnel, ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua vida. Aleluia. Mesmo o David ali naquele escuro, porque dentro da casa dele ele não estava vendo ninguém, ele não estava vendo uma luz, e aqueles rapazes ali batendo nele. Não sei como que aqueles rapazes estavam enxergando ele, mas ele não estava vendo ninguém. Quando aquele rapaz pegou o facão e foi rachar a cabeça do meu filho, quando aquele rapaz levantou aquele facão, e quando aquele rapaz desceu o facão na cabeça do meu filho, Jesus fez com que o meu filho viesse uma luz. Aleluia, Espírito Santo. O meu filho viu aquela luz ali, e ele colocou a mão sobre a tua cabeça, e o facão desceu-lhe sobre a tua mão, e a sua mão naquele momento caiu. Oh, Deus grande. Aleluia. Naquele momento ali, a mão do meu filho ficou espendurada na carne. A mão dele ficou espendurada só nessa carne, mas ainda tinha uma esperança para a vida dele. Mas ainda tinha uma esperança para a vida dele. Sabe por que ainda tinha uma esperança? Porque tinha uma pessoa orando pela vida dele. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e mais uma vez ele começou a gritar por socorro. Mais uma vez ele começou a gritar: você torou minha mão, você torou minha mão. E ali aqueles rapazes desesperados saiu correndo. No que ele saiu correndo, passou pessoas na rua, e aquelas pessoas que passaram na rua acudiu o meu filho. Acudiu o meu filho e levou ele para o hospital. Chegando ali, mais uma vez no hospital de urgência do Hugo, era tão tal que todo mundo já conhecia o meu filho ali naquele hospital. Todo mundo já conhecia. Quando ele chegava ali, as enfermeiras falavam para ele: você aqui de novo? O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu com você para você estar aqui mais uma vez? Aí ele começava a falar dessa forma: eu estava brincando na rua, eu estava brincando de brigar, levei uma facãozada e torou minha mão. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, ele estava ali no desespero. E quando ligou para mim mais uma vez, era 3 horas da manhã, eu compareci ali naquele hospital. E mais uma vez liguei para minha irmã também compareceu ali naquele hospital. E nós chegamos ali, e o meu filho chorando, desesperado, chorando de dor, e falando para mim: mãe, eu vou perder minha mão. E eu falava: meu filho, você não vai perder não, você não vai perder a sua mão não. Ele falou assim: vou, mãe, eu vou perder minha mão. Meus amados irmãos, eu estava falando que ele não ia perder, porque eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto a gravidade da mão dele ainda. Quando ele entra para a sala de cirurgia, eu entro juntamente com ele ali. Ele, minha irmã entra ali naquela sala de cirurgia. Quando o médico tira aquele pano ali da mão dele, quando a mão dele caiu, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero porque eu não aguentei. Eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando que o Senhor vai ficar me provando por causa da minha desobediência? Porque tudo aquilo que eu estava passando era só por causa da minha desobediência. Porque Deus tinha falado que ia me dar um filho, mas ainda não era o tempo. Não era o tempo ainda dele me
esperança. E eu antecipei a minha bênção. Mas eu não sabia que eu ia sofrer tanto. Eu não sabia que eu ia sofrer tanto. Igual tem um dizer aí que você chora lágrimas de sangue. Eu não sabia que eu ia chorar lágrimas de sangue pela vida do meu filho. Eu comecei a desesperar. E minha irmã segurou o choro, porque senão ia ficar nós três chorando pela vida dele. E eu comecei a chorar ali. O meu filho olhava para mim aí que ele chorava mais forte. Ele falava para mim: mãe, eu te falei que eu ia perder a minha mão. Eu te falei que eu ia perder a minha mão. Eu falei: não, não vai. Não vai, porque ainda há esperança, meu filho. E aí, meus amados irmãos, mas só que não teve jeito. O médico só não torou a mão dele, porque senão ele ia entrar em depressão quando ele olhasse na mão. O médico costurou a mão dele, mas ele não tem mais o movimento da mão. Mas ainda eu não tinha perdido a minha esperança. Ei, Deus manda te dizer nessa noite: não perde a tua esperança não, porque ainda há esperança pela tua vida. Glória a Deus. E nós fomos para a enfermaria. E ali na enfermaria mais uma vez eu falava para ele: meu filho, aceita Jesus. Deus tem um plano na tua vida, aceita Jesus. Porque eu já não aguento mais. Eu não aguento mais ver você sofrendo. Eu não aguento mais sofrer. Irmãos, a luta estava tão grande que eu falava para o Senhor: Senhor, prepara o meu filho e leva. Prepara o meu filho e leva, Senhor, porque eu não aguento mais. Irmãos, porque aquele que tem um parente nas drogas, dói muito. Dói muito ver o seu filho sofrendo no mundo das drogas e você sem poder fazer nada. Porque eu não podia fazer nada pela vida dela a não ser Deus. Aleluia. Mas Deus ainda falava comigo: filha, ainda não chegou o fim. A tua prova ainda não acabou. Eu falava para o Senhor: Senhor, mas eu não dou conta mais. Senhor, eu não dou conta mais. E Jesus falava comigo: dá. Você dá conta sim, filha, porque eu não dou prova nenhuma para ninguém que não dá conta de suportar. E falava: sai. Glória a Deus. E ali naquela enfermaria eu falava para ele: aceita Jesus. E mesmo assim ainda ele não queria Jesus. Mesmo assim ele não queria aceitar o Deus que eu servia. Aí que ele ficou com mais sede de vingança. Aí que ele queria matar. Aí que ele queria acabar com a vida daqueles que estavam acabando com a vida dele. Ele falava: quando eu sair desse hospital, eu vou matar um por um. Eu vou pegar um por um, porque eu conheço cada um deles. Da mesma forma que ele acabou comigo, da mesma forma que ele me destruiu, eu vou destruir cada um deles. E eu falava: não faça isso. Não faça isso, deixa que Deus age por você. Não, eu vou agir. Eu vou agir com a minha mão, a senhora vai ver. Eu vou matar cada um deles. E ele ficou uma semana no hospital. Irmãos, ele ficou uma semana. Ele levou essa facãozada, foi numa segunda-feira. Quando foi na outra segunda-feira, ele recebeu alta. Quando foi à noite, ele foi para minha casa. Quando ele recebeu alta, foi no dia 19 de abril. Ele recebeu alta e foi para a minha casa. Chegou na minha casa, ele com aquela sede de vingança, de pegar cada um das pessoas que tinham feito mal para ele. Ele chegou na minha casa, irmãos, maltrapilho, sujo, parecendo um louco, com uma roupa horrível, para que as pessoas que fizeram mal para ele não reconhecessem ele, para que ele pudesse fazer o mal para o próximo. Quando eu vi ele naquela situação, eu falei: meu filho, o que está acontecendo? Ele falou: eu não falei para a senhora que eu vou pegar cada um deles, da mesma forma que ele fez comigo, eu vou fazer. E eu falei: meu filho, não vai. Não vai. Ele: vou. Eu estava com uns dinheiro dele na minha casa, umas correntinhas de ouro, pulseira, anel. Ele: me dá tudo que é meu aí, que eu vou descer ali embaixo e vou comprar umas drogas.
e vou acabar com cada um deles. Mas não adiantou eu pedir para ele não ir. Quando ele falou eu vou, e foi mesmo. Quando chegou ali na rua JO 43, aqui mesmo no setor, ele tinha batido num semelhante 1 ano atrás. Tinha levado esse rapaz muito ruim para o Hugo. Quando ele chega ali na Boca de Fumo, quando ele foi lá para comprar essa droga, ele se depara com esse cara que ele tinha batido. Irmãos, uma coisa que é muito interessante: aquele que apanha, pode passar o ano que passar, ele nunca vai esquecer que ele foi apanhado. Mas aquele que bate ainda corre o risco de você esquecer da pessoa. Quando ele chegou ali no local, aquele rapaz viu ele e lembrou dele na hora. Quando lembrou dele na hora, aquele rapaz lançou-lhe a arma, porque aquele rapaz estava armado. Pegou aquela arma e deu o primeiro tiro no meu filho. Quando deu o primeiro tiro no meu filho, pegou do lado esquerdo. Quando pegou do lado do esquerdo, ele se ajoelhou e começou a clamar: Jesus de Nazaré, e palabachai. Aleluias! Glória a Deus! Ele começou a clamar Jesus de Nazaré, sabe por quê? Porque ele sabia que aquele dia ia ser o dia final da vida dele. Aquele dia, Satanás tinha assinado: hoje eu tiro a sua vida, hoje você é meu. Mas só que o diabo, ele esqueceu, aleluias, que a oração de um justo tem muitos efeitos. O inimigo, ele esqueceu que a mãe dele andava pagando preço pela vida dele. Aleluias. E aí aquele rapaz não ficou satisfeito, fez aquela rodinha lá, e o meu filho no meio da roda. Aquele rapaz pegou e deu outro tiro nele. O outro tiro era para pegar do lado do coração, mas como ele estava com a pochete e uma Kenny dentro da pochete, esse tiro bateu na Kenny e bateu no muro da mulher e fez um arrombo no muro da mulher. Irmãos, ninguém escapa de bala explosiva. O meu filho, ele escapou porque ele era da promessa. Porque ele era da promessa. Porque ele era filho de promessa. Aleluias. Glória a Jesus. E aí ele começou a clamar mais forte: Jesus, eu sei que hoje eu vou morrer. Eu sei que hoje é o último dia da minha vida. Mas se verdadeiramente o Senhor tem um plano na minha vida, envie alguém aqui para fazer o apelo para a minha pessoa. Não deixe eu morrer sem o Senhor, não. Não deixe eu morrer sem o Jesus, porque se eu morrer hoje, eu vou diretamente para o inferno. Ele não tinha salvação se ele morresse da forma que ele estava ali, porque ele já conhecia o Deus que eu servia. Ele já tinha visto os milagres que Deus fez na vida dele, e até então ele não queria Jesus. E aí, meus amados irmãos, aquele rapaz ali insatisfeito, porque ele estava clamando a Deus, pegou aquela arma, colocou na nuca do meu filho e disparou 4 tiros. E disparou mais 4 tiros na nuca dele. E os 4 tiros lencou. Aleluia. Glória a Deus. E aquele rapaz insatisfeito, olhando para aqueles amigos dele ali que ainda estavam naquela roda, e olhou para o meu filho que estava ali no meio da roda, colocou aquela arma mais uma vez na cabeça dele e disparou de novo mais 4 tiros. Disparou mais 4 tiros na nuca do meu filho, e mais uma vez aqueles 4 tiros lencou e palavra sai. Mais uma vez. Aí o meu filho gritou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem
Senhor. Jesus, envia uma pessoa aqui, Senhor, não deixa eu morrer sem o Senhor, não. Aí naquele tempo, creio eu, que aquela senhora tinha 78 anos. Deus enviou aquela senhora ali, naquele local. E chegando ali naquele local, meu filho caído lá no chão. Aquela senhora falou para ele: meu filho, você só pode ser filho de crente. Aí o meu filho falou: eu sou filho da missionária Cleide, chama ela lá para mim, pelo amor de Deus. Aleluias. Aquela senhora fez o apelo para o meu filho ali naquele momento. Mas de que depressa ali para Labaxá, ele levantou a tua mão. Quem pode dar glória? Quem pode dar glórias? Naquele momento, mais de que depressa, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus ali naquele momento. E aí, meus amados irmãos, quando ele estava ali no local, uma jovem escutou ele falando o meu nome. Porque até então, creio eu, que aquela jovem não reconheceu ele, porque ele estava muito esquisito para ser aquele rapaz que ela tinha conhecido. Aquela jovem ouviu ela falar o meu nome. Ela falou: eu conheço a mãe desse rapaz. Eu conheço a mãe desse rapaz. Ela mais de que depressa foi lá na minha casa. Irmãos, creio eu também que já eram as 3 horas da manhã, quando essa jovem bateu no meu portão. E eu perguntei quem era. Aquela jovem foi e falou assim: sou eu, irmã. Eu falei: quem que foi? Ela: o David levou 2 tiros, está caído lá no chão. Eu falei para o Senhor: Senhor, de novo não, Senhor. Senhor, de novo não, Senhor. Será que é hoje que o Senhor vai levar o meu filho, Senhor? Eu peguei uma bicicletinha velha que tinha lá em casa, e nós chegamos ali na rua JO 43. Quando eu cheguei ali no local, vi o meu filho todo ensanguentado lá no chão. E eu olhei para cima e falei para o Senhor Jesus: Senhor, meu filho vai morrer, Senhor, dessa vez. O próprio Deus falou comigo. O próprio Deus, aleluia, ele falou comigo naquele dia. A mesma forma que ele falou para Lázaro. Ele falou: filha, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a minha glória. Eu falei: Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos, Senhor. Pai, eu creio, Senhor Jesus, que eu errei, mas ele é da promessa. Eu creio que ele é da promessa, porque se ele não fosse de promessa, o Senhor não tinha livrado ele. O Senhor não tinha livrado meu filho de tantos perigos. O Senhor não tinha livrado. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluias. Hoje o meu filho, ele é um diácono na casa do Senhor, aleluias. Hoje o meu filho é esse que está aqui do meu lado. Aquele que era traficante, Deus tirou do lixo e fez um príncipe para sentar aqui na cadeira dos reis. Aquele que ninguém dava nada, aquele que olhava para ele e se envergonhava, até mesmo discriminava, porque ele era um usuário de droga, porque ele era um traficante. Mas Deus muda a história. Deus, ele muda a história. Vale a pena você pagar o preço. Vale a pena você pagar o preço pela tua família. Vale a pena você pagar o preço pelaquela pessoa que você ama. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Não importa o tempo que Deus te dá, não importa qual é a sua circunstância, Deus me fez entender
na nossa vida Ele cumpre. Mas tudo tem que ser no tempo dEle. Glória a Deus. Porque quando Deus promete que Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Quando Deus promete, Deus fala para você: não temas. Não temas, porque a tua vitória vai chegar. Aleluias. Aleluias. Não queira nós encostar Jesus na parede, não, para que nós não venhamos receber a nossa vitória antes do tempo, para depois você não questionar com Deus, para depois você não começar a clamar com Deus. Porque eu chorava todos os dias e falava para o Senhor: Senhor, eu amo meu filho, Senhor, mas do jeito que ele está eu não aguento mais. Senhor, até quando que eu vou viver nesta prova? Porque todos os dias eu estava no vale. Todos os dias eu estava no vale. O meu vale cada dia ficava pior. Cada dia o meu vale ficava pior. Quanto mais eu orava, mais ele aprofundava nas drogas. Quantas das vezes é assim na sua vida? Você está pedindo uma bênção para o Senhor, mas quanto mais você clama, mais difícil fica para você. Ei, Deus manda falar para você hoje: não se preocupe não, porque o teu milagre vai chegar. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Quero estar orando para você. Você, vem cá, aleluias. Glória a Deus. Quero orar também para você, minha irmã. Você de branco, vem cá. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Deus manda falar para você: o teu milagre vai chegar. A tua dificuldade que você tem passado, esse sofrimento, o céu vai acabar. Vai acabar, porque você é escolhida de Deus. Você é escolhida de Deus. Não temas, não temas. Receba o teu milagre hoje. Hoje, Senhor meu Deus, toma aí, vai queimando agora, Senhor. Queima, Senhor, entrega, Deus, ela nas tuas mãos, Senhor, e confirma, Deus, o milagre na vida dela, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus manda dizer para você, filho, Deus também está visitando uma pessoa do teu. Quanto tempo você tem chorado pedindo para o Senhor: Senhor, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais, Senhor, até quando? Filha, mas te digo nesta noite, da mesma forma que eu venci, você também vai vencer. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele continua o mesmo. E toma posse da tua vitória hoje. Hoje, no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Quero que todo mundo se coloque de pé. Quero convidar a pastora Daiane para estar louvando mais um hino. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eleve seus olhos para o alto agora e confia no Senhor, porque Ele é o dono da bênção, o dono da tua vitória hoje. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então louve esta canção profetizando em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Aleluia, aquilo que Ele fez no passado, Ele continua operando nos dias de hoje. Aleluia. Oh, rabassuriada, rabalabacai, aleluia. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas o fim tem um sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. É mesmo, até nas cinzas Ele clama e Deus atende.
defende com as suas fortes mãos. Profetiza agora.